Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus nós estamos aqui mais um momento podendo aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo 2 Coríntios de número 11 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Por que não os amo? Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Eu enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigos dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela, na muralha, eu fui baixado num cesto
e escapei das mãos dele. Amém? Graças a Deus. Meus amados, a gente vai vendo aqui que Paulo aqui começa a se manifestar, né, a sua real intenção para os coríntios, entregá-los a Jesus como uma noiva e virgem pura. Você prestar bem atenção no que ele está dizendo e falar assim: meus irmãos, eu espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Insensatez, meus irmãos, é uma expressão de loucura. Ele fala assim: sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Meus amados, aqui você pode entender, sabe, o princípio de todas as coisas. Quando Deus criou o homem, Ele criou a mulher da sua costela, do lado, e ali se transformaram uma só carne. Ali, o matrimônio foi criado por Deus para ser eterno. Amém? O noivo e a noiva. Então ele está dizendo aqui que Cristo é o noivo. Isso é uma aliança eterna. Isso é um casamento eterno. Você está entendendo a simbologia do significado de marido e de noiva? Cristo é marido, Jesus, ele vai voltar a buscar a sua igreja. Aqui quem ele está representando, a virgem pura, a noiva, somos nós, a igreja de Cristo, aqueles que estão suportando todos esses, sabe, essas aflições no mundo. E ele está dizendo aqui algo muito, muito importante. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, que a nossa mente não seja também corrompida e que nós venhamos se desviar sempre dessas coisas malignas e nunca venhamos se desviar-se da sincera e pura devoção a Cristo. Aqui mora um grande perigo, meus amados, porque não quero gloriar, pelo contrário, a obra das trevas, mas eles são muito poderosos. Eles têm um poder de persuasão terrível. Se você parar para imaginar a capacidade de Satanás de enganar o povo, pare para pensar. O ser humano usa 10% da sua capacidade mental, certo? Isso foi provado cientificamente, que o ser humano é limitado sim pelo raciocínio, pelo poder que ele tem da mente, ele é limitado. E a gente sabe que os anjos, eles não têm limitações, né? Eles são 100% da criação. Eles não foram limitados. Tem o limite que Deus impõe, mas limite de persuasão, de entendimento, de sabedoria, eles não têm. Então para pensar. Deus, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, onisciência, onipresença, onipotência, tudo perfeito. E ali dentro da própria casa de Deus, ali onde o Senhor mora, Satanás, que é um querubim, uma mais alta patente dos anjos. Amém? O querubim é a mais alta patente, é o mais forte que tem. Ele ali, Satanás, foi dado a ele muitas coisas. Ele era muito próximo de Deus. Para ter inveja de Deus, ele tinha que ser muito próximo de Deus. Então, muito foi dado a ele. E ali ele quis se gloriar daquilo. Ele quis ser semelhante a Deus pelo que Deus tinha entregado a ele. E nesse momento, meus amados, se o anjo é 100%, para pensar. Se o anjo tem um poder muito superior ao homem, nesse quesito, Satanás enganou 1/3 do céu. Ele levou 1/3 dos anjos junto com ele. Olha o poder de persuasão que ele tem. Mesmo os anjos sabendo que Deus é o Supremo, ele conseguiu levar. Então, meus amados, o que ele consegue fazer com o homem? Se ele enganou 1/3 do céu. Então, meus amados, nós temos uma guerra diária contra a astúcia do inimigo. Ele tem inúmeras, até se disfarçar de anjo ele consegue. Movimentar a estrela? Consegue também. Movimentar o sol? Consegue. Muitas coisas ele consegue. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito. Porque ele tem a astúcia de enganar sim. Ele enganou Eva, que era muito superior a nós. Eles foram limitados depois disso. Enganou. Então, a gente tem que ter, sabe, o cuidado com a palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque ele diz aqui claramente, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, se tiver algum Jesus, se tiver alguma palavra, meus irmãos, que não está fundamentado na Bíblia, você pode ter certeza que são acréscimos. E acréscimos são duvidosos. Se você quer ter a plena certeza da palavra de Deus, do Evangelho, de que é Deus falando contigo,
tem que estar na palavra de Deus. Tem que estar aqui, na Bíblia. Você tem a sua Bíblia aqui, você tem o manual, o básico para você viver está escrito aqui. Porque hoje em dia, meus amados, existem muitos acréscimos que homens e mulheres vão dizendo: eu tive uma revelação. Deus traz revelação? Claro que traz sim. Mas tem muitos aqui que são falsos. Amém? Falsos. Pessoas que estão enganando. Né? Ele está dizendo aqui, um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram. Pessoas adaptando a palavra de Deus para aquilo que eles querem. Então, meus amados, nós temos que ter muita sabedoria. Amém? Então aqui Paulo está dizendo isso, né? Esse é o motivo, né, que ele está preocupado para que os irmãos não sejam enganados. E depois ele começa a dizer, né, a respeito aqui de que ele tem lutado muito. Ele tem pedido, né, que há uma forma segura de lidar com as suas artimanhas, meditando na palavra de Deus, fazendo parte de uma igreja onde Jesus é o centro e sempre desenvolvendo aqui uma comunhão com os irmãos. Então, para permanecer firmes na fé, meus amados, nós precisamos nos esforçar, tomar a cruz diária. Lembra que Jesus diz: ei, toma a sua cruz e siga-me. Então, diariamente nós temos que renunciar a nós mesmos, né, e nutrir um coração sensível à doce voz do Espírito Santo, de forma que não sejamos enganados pela voz do astuto usurpador que é Satanás. Ele tem muita manha de conseguir enganar. Porque a palavra de Deus também diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Consegue entender isso? Quanta gente que Deus está usando, Deus está fortalecendo, a hora que chega lá em cima, a hora que está, confortável, vamos se dizer, ali o inimigo consegue seduzi-lo e derruba a pessoa. Então, meus amados, é uma coisa diária. Aqui nós temos que ter essa sensibilidade em separar o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inimigo. Tem que saber separar. E como que nós sabemos isso? Palavra de Deus, oração, santidade. Deus vai nos capacitando. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus e medite nela, pois eu creio que Deus vai falar contigo. Deus abençoe.